Boa noite, é isso mesmo, Marcelo. Um tipo de acidente raríssimo começa a ser investigado aqui no interior de São Paulo. O desafio é entender o que levou um paraquedista a ser atingido pela asa de um avião no ar durante um salto. Ele morreu e outros 2 paraquedistas que também saltavam se feriram. Entenda como foi o choque na reportagem de Og Ibrahim. As marcas de sangue e restos do paraquedas ainda estão no local onde o paraquedista Alex Adelman pousou. Ele estava desacordado, mas ainda com sinais vitais quando tocou o solo. Este jovem, que trabalha no centro de paraquedismo, acompanhou o socorro. A gente saiu no sentido de auxílio mesmo, de tentar prestar pelo menos os primeiros socorros, na esperança que tivesse viva. Alex tinha muita experiência, fez mais de 10 mil saltos. No dia do acidente, Alex fazia imagens de um salto duplo de instrução. De repente, ele foi atingido na nuca pela asa do avião e jogado contra os outros 2 paraquedistas. Estas imagens revelam o estrago que o impacto causou na asa da aeronave, que teve de fazer um pouso de emergência. Era o 11º voo do piloto Douglas Leonardo de Oliveira naquele dia. Os outros 2 paraquedistas, também atingidos, tiveram fraturas nas pernas e passam bem. Acidentes como esse são raríssimos na aviação civil mundial e são vários os fatores que podem tê-lo provocado. Os procedimentos do piloto, dos paraquedistas, a velocidade de queda e também do vento no momento do salto. Entre tantos fatores, a polícia desconfia de pelo menos um deles. Eles colocaram uma velocidade um pouco acima do normal para o salto. Eles fizeram um salto com maior velocidade e isso não foi avisado, segundo o próprio piloto, pelos componentes da equipe que estavam em ar. 15 presos e 3 mortos em 2 grandes operações policiais no Rio de Janeiro. Uma delas provocou tensão no Jacarezinho, região onde fica a maior cracolândia da cidade. Policiais cercaram várias casas no Jacarezinho, subúrbio do Rio. Nesta, onde traficantes estariam escondidos, uma intensa troca de tiros. Os bandidos tentaram fugir pulando os muros das casas. As marcas do tiroteio podem ser vistas aqui, olha só. Mais de 10 tiros atingiram o portão dessa residência. Lá dentro, uma granada explodiu. Na rua houve confusão quando os presos foram retirados. Moradores protestaram. 3 suspeitos morreram. Policiais fizeram prisões até na linha do trem e apreenderam 30 quilos de drogas e munição para fuzil. Do outro lado da cidade, a Polícia Federal e a PM fizeram outra operação. O alvo na comunidade de Antares era um traficante de armas. O poder de fogo dos criminosos ficou claro assim que os agentes chegaram. Vanderlei Barbosa da Silva era procurado havia mais de um ano. As investigações indicaram que ele trazia armas do Paraguai. Uma delas, uma pistola adaptada, causou surpresa. Com esse controle de rajada, ela dá tiro direto, sem parar, como se fosse uma metralhadora, uma mini metralhadora. Olha, ser roubado é uma experiência terrível, mas ser assaltado e depois passar horas como refém é muito pior. Esse tipo de crime impressionante, Celso, cresce muito em Belém, está assustando a população. Hoje, por exemplo, houve mais um caso. Jéssica, a mulher que aparece nas imagens feitas por um cinegrafista amador, ia para o trabalho quando foi surpreendida. O adolescente armado fugia de um assalto. Fez a bióloga refém em frente a uma vidraçaria no centro de Belém. Quase uma hora depois, ela foi liberada. Ele falou que ele não ia fazer nada comigo, que era para eu parar de chorar, ficar calma, que ele só queria que a imprensa chegasse para não fazerem nada com ele. Já são mais de 45 assaltos com reféns na capital do Pará desde o início do ano. Na maioria dos casos, há a participação de adolescentes. Alguns já são conhecidos da polícia. Ele é um garoto que dá problema. Ele sempre está aí tentando os assaltos dele, normalmente frustrados. Este é o 4º registro de roubo do adolescente de 17 anos na delegacia especializada. Quem viu a cena de violência nas primeiras horas da manhã
não esconde o medo. Muda só as caras, mas as mesmas coisas acontecem. O homem de jaqueta preta no alto da escada rolante é um assaltante. Com a ajuda de outro bandido, ele rouba a bolsa de uma mulher. Ela é funcionária de uma lotérica num shopping em Brasília. Ela carregava mais de 240 mil reais. Um homem tenta impedir a fuga de um dos assaltantes. Eles caem na escada. O ladrão que carregava a bolsa está armado. Ele atira. Os bandidos conseguem fugir. Ainda em Brasília, um homem pede para ver um perfume. Assim que a funcionária se afasta, o cliente pega o frasco e esconde sob a roupa. Dias antes, o mesmo homem já tinha agido da mesma forma. Ele ainda está sendo procurado. E a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica, que sem dúvida foi uma vitória para todas nós, está prestes a completar 6 anos. Na reportagem de hoje, na série Mulheres Ameaçadas, você vai saber por que ainda é difícil punir os agressores. Nas primeiras brigas, ele disse que tinha uma arma e que ia acabar com a minha vida. Falou que ia me matar. Algumas dessas denúncias de violência estão condenadas a ficar impunes, por falta de provas, por vontade das vítimas ou por incapacidade do Estado. Todas elas foram gravadas por nossa equipe dentro de delegacias de polícia. E é quase impossível convencer essas mulheres a mostrar o rosto. Umas por medo, a maioria por vergonha. A impunidade pode começar bem antes de um assassinato, por exemplo. Renata era uma mãe dedicada neste bairro da capital mineira. Pediu 2 vezes à justiça que a protegesse por causa das surras e ameaças do marido. Ela foi na delegacia fazer a ocorrência com o pescoço todo marcado. E aí pediu a medida protetiva, que foi negada pelo juiz. Nesse beco de casas humildes na região norte de Belo Horizonte, a maioria dos vizinhos de Renata já sabia que a vida dela estava em perigo. Por ironia, a mulher que queria sair de casa e pedia para a justiça protegê-la do marido foi encontrada morta aqui dentro mesmo, nessa cama, com marcas de esganadura no pescoço. Isso aconteceu com Renata apenas 1 dia depois dela receber o 2º não da justiça. Deus, se o juiz tivesse decretado alguma, sei lá, divisão da casa, não tinha acontecido isso. No despacho, o magistrado disse que faltavam provas da ameaça ou da violência contra Renata. É o argumento que mais revolta a irmã dela. E a prova que ele queria está aí agora. Ela está morta. E se ele quer uma prova maior do que essa. Mesmo com uma ordem de prisão, o ex-marido de Renata nunca foi capturado. Segundo os vizinhos, ele ainda frequenta o bairro e ameaça quem tenta denunciá-lo. Eu passei 3 meses praticamente sem comer direito, sem chorar, não conseguia chorar. A dor era tão forte que eu não conseguia chorar. Pedro tinha 9 anos quando a mãe Cristina foi assassinada. Agora ele tem 26, está casado, já tem filho pequeno. O processo contra Antenor Beleza Neto, padrasto de Pedro, está suspenso por decisão do Supremo. Mesmo com as provas periciais da polícia contra o acusado, Antenor, de uma família importante de juízes e advogados pernambucanos, tem boas chances de não ir a julgamento. Testemunhas no inquérito policial informam que eles tiveram uma discussão e ele sacou a arma e deu 3 tiros nela, todo a queima-roupa. Com quase 2 décadas, o assassinato de Cristina Gabrielsen aqui em Recife se tornou um dos crimes mais antigos do Brasil contra a mulher, ainda impunes. Isso entre aqueles que chegam à justiça. Como é que eu vou dizer para meu filho? O que eu vou dizer para ele? Sobre a avó. O que eu vou dizer? Da mesma forma, meu filho, com 12 anos, né? Qual é a imagem que eu vou passar dele desse país?
um país que deixa os crimes impunes, que deixam as pessoas livres pelos erros que elas cometem. Qual é a imagem que eu vou passar para meu filho? A defesa do réu, nessa história que você viu agora, Antenor Beleza Neto, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o STF não decide esse recurso, o processo fica parado. Parado, né? E no portal R7 você encontra uma lista de telefones para denunciar casos de violência doméstica. No Distrito Federal, um caminhão quebrou no meio da pista. Alguns carros pararam logo atrás, mas foram prensados por carretas que não conseguiram frear. O motorista desse caminhão, que caiu no rio, morreu na hora. 8 pessoas ficaram feridas. Em Manaus, o major do Corpo de Bombeiros não gostou de ser expulso do jogo de futebol pelo tenente da corporação, que atuava como juiz da partida, e partiu para cima do subordinado. O tenente registrou queixa contra o superior. Em Copacabana, vassouras com gravatas foram colocadas na praia. Elas representam os 81 senadores. Os manifestantes pedem que a corrupção seja varrida do Senado e a cassação de Demóstenes Torres. Também no Rio de Janeiro, 3 pessoas foram presas desviando mercadorias do caminhão de uma rede de supermercados. Os produtos eram revendidos a um mercado menor em Copacabana. E olha, fique ligado, esse é um perigo que aumenta no período de férias. Criança perto ou dentro de piscina, né, Celso? Na Bahia, bastou um instante de descuido e uma garotinha de 4 anos morreu afogada num dos hotéis mais procurados pelos turistas. A família diz que não havia salva-vidas no local. Abalados, os pais de Maria Eduarda Ribeiro aguardavam a liberação do corpo da menina de apenas 4 anos. A mãe está sob efeito de sedativos. Nós estávamos ali, foi assim um descuido muito rápido. O meu marido estava de olho nela. Questão de segundos, ela caiu na piscina de adulto, que é uma do ladinho da outra. Por volta das 3 horas da tarde, a criança foi encontrada morta dentro de uma das piscinas deste resort no litoral norte do estado. No momento do acidente não tinha, porque se eu tivesse qualquer salva-vidas, eles teriam pego a minha filha em tempo, ela não teria morrido, não tinha. Em nota, a diretoria do resort disse que a criança recebeu os primeiros socorros ainda no local. A diretoria informou também que no momento do acidente, a menina estava sob os cuidados dos pais. A delegacia de Praia do Forte, onde o caso está sendo investigado, deve ouvir funcionários do resort nos próximos dias para ver o que realmente aconteceu. O corpo de Eduarda segue para Poá, na região metropolitana de São Paulo, onde a família mora. Olha, prender os criminosos é obrigação das autoridades, mas nem sempre é suficiente para garantir a nossa segurança. Né? Em Goiás, por exemplo, a polícia desarticulou uma quadrilha de roubo a carros e descobriu que as ordens dos chefões vinham de onde? De dentro dos presídios. Uma plateia diferente, de cabeça baixa, no auditório do Ministério Público. Segundo a polícia, são todos criminosos ligados ao tráfico de drogas, roubo de carros e outros crimes. Falsificação, adulteração de chassi desses veículos. Nós apuramos crimes de homicídio cometidos por essa organização criminosa. A polícia montou uma mega operação para prender 90 pessoas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Maranhão. A operação recuperou também mais de 70 carros roubados. Parte deles está aqui neste pátio da Polícia Civil em Goiânia. A quadrilha usava adolescentes para roubar os carros e depois trocar por drogas, principalmente no Paraguai. Mas o que mais espantou a polícia é que todo esse esquema era comandado por 19 pessoas que já estão presas. Lá de dentro, eles solicitam as pessoas que estão aqui fora, informa que tipo de carro que é para roubar, para onde que é para levar, quem vai clonar o veículo e para quem vai ser entregue e para onde que deve ser depositado o dinheiro. A segurança pública prometeu instalar bloqueadores de celular nos presídios. Essa promessa é antiga, né? Não é de hoje, Celso. E olha só, foram presos hoje no Rio de Janeiro um homem e uma mulher acusados de fraudar o Sistema Único de Saúde. O casal falsificava documentos para embolsar o dinheiro que deveria ser usado no tratamento do próprio filho. O casal recebia dinheiro do Ministério da Saúde para o tratamento do filho, que é deficiente.
Mas, segundo a polícia, R$200 mil foram usados em viagens e outros gastos pessoais. Quando eles viram que a verba era alta, eles começaram a falsificar documentos e dar entrada e receber o valor sem levar o seu filho menor com problema para o tratamento em São Paulo. O dinheiro que o governo federal gasta, com benefícios e hospitais, é alvo frequente de desvios. A carta do Ministério da Saúde deu o alerta. Nem precisei ler a carta toda. Para mim, foi uma fraude. O Sistema Único de Saúde queria saber se o tratamento que a mãe dele recebeu numa clínica particular havia sido adequado. O SUS pagou pouco mais de R$200 pela internação de Dona Shirley. Alex até gostaria que a informação fosse verdadeira, mas não tinha como. Dona Shirley estava morta já havia 2 anos. Foi um desrespeito não só a gente da família, mas em si um desrespeito a toda a população, porque o dinheiro público. 6 unidades estão sendo investigadas por fraudes contra o Sistema Único de Saúde. Elas também estariam cometendo outro tipo de golpe. As unidades cobram 2 vezes pelo mesmo tratamento. O paciente paga a conta aqui e depois a fatura ainda vai para o Ministério da Saúde. O Ministério consegue, ao falar direto com a pessoa que foi internada ou com seu familiar, identificar uma série de fraudes que ainda existem, que precisam ser combatidas, e combatemos qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde. Agora uma fraude, Ana, bilionária. Um laboratório vai pagar quase 6 bilhões de reais pela maior fraude da história da indústria farmacêutica, isso lá nos Estados Unidos. E a empresa admitiu que subornou médicos e escondeu efeitos colaterais de remédios. A multa é a maior já aplicada a uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos. A GSK admitiu a culpa e aceitou pagar quase 6 bilhões de reais. A empresa promoveu a prescrição de antidepressivos para usos não aprovados, como impotência, perda de peso e até para tratar a timidez em crianças. Efeitos colaterais, como aumento da tendência ao suicídio, foram escondidos. O fabricante ainda deixou de informar sobre o perigo de ataque cardíaco aos usuários de um remédio para diabetes. Este endocrinologista diz que médicos e pacientes devem saber de qualquer risco dos medicamentos. Ele acredita que depois dessa punição, todos os laboratórios serão bem mais cuidadosos. A GSK também é acusada de forjar dados de artigos científicos e de pagar viagens e jantares para convencer os médicos a prescrever os medicamentos. Um representante da empresa se desculpou publicamente e disse que a companhia tem aprendido com os erros. A partir de agora, o governo americano vai monitorar a equipe de vendas da farmacêutica para evitar práticas irregulares como subornos. Os 2 antidepressivos mostrados na reportagem, Paxil e Wellbutrin, são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento para diabetes, Avandia, foi proibido em 2010 porque os riscos superavam os benefícios. Onda de calor bate recorde e mata 46 pessoas nos Estados Unidos. Em algumas regiões, os termômetros registraram 40 graus. O calorão também atinge a Europa. A Grécia enfrentou temperaturas elevadas. Neste zoológico da Itália, os animais receberam alimentação especial para suportar o calor. Ex-líder rebelde do Congo, Tomás Lubanga, foi condenado a 14 anos de prisão por recrutar crianças como soldados na guerra civil do país. Um casal egípcio foi preso no aeroporto dos Emirados Árabes depois de tentar passar pela segurança com o filho de 5 meses escondido na bagagem de mão. O bebê foi descoberto quando a mala passou pelo raio-x. A criança não tinha documentos e foi barrada na imigração. Ela passa bem. O jogador de futebol palestino Mahmoud Al-Sarsak, de 25 anos, foi libertado por Israel. Ele estava preso havia 3 anos sem uma acusação formal. Ele chegou a fazer greve de fome para ser solto. A Seleção Brasileira de Futebol começou nesta terça-feira no Rio de Janeiro a preparação para os Jogos Olímpicos. É isso, Ana. Hoje foi dia de saber como anda a saúde dos atletas. A Seleção do Brasil estreia no dia 26 contra o Egito. A estreia contra o Egito se aproxima e os corações começam a bater mais forte. Ansiosos para treinar, os jogadores passaram o dia à disposição de médicos e fisiologistas. Só a partir de amanhã, eles vão trocar os tênis pelas chuteiras.
A gente sabe que é necessário esses exames todos, esses testes, então a gente tem que esperar a hora para entrar em campo, fazer um bom trabalho e não deixar essa ansiedade e esse nervosismo atrapalhar. Esta alta ansiedade é compreensível. Lucas e outros 6 jogadores correm contra o tempo para tentar trocar a reserva pelo time titular. Quem é titular vai batalhar para se manter nesta condição e, em alguns casos, terá que ir além. O atacante Hulk, por exemplo, surpresa de última hora e alvo de críticas, quer mostrar que a sua convocação foi acertada. Quer dizer que estou preparado de chegar aqui, de ajudar a seleção, né? Agradecer a confiança da comissão que está apostando em mim. Os jogadores terão mais 6 dias de concentração no Rio para buscar forças e inspiração. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. E o técnico José Roberto Guimarães dispensou da seleção brasileira feminina de vôlei a jogadora Mari, campeã olímpica nos Jogos de Pequim em 2008. Mari está fora das Olimpíadas de Londres. A Confederação de Vôlei informou que ela foi cortada por questões técnicas. A vela é o esporte que mais medalhas trouxe ao Brasil na história das Olimpíadas. E para a disputa em Londres, a equipe já está definida. Com mais de 8.000 quilômetros de costa, o Brasil tem muita tradição na modalidade. Desde 1968, foram 16 medalhas ao todo, 7 de ouro. Em Londres, o Brasil será representado por 7 embarcações e um total de 9 atletas. Robert Scheid e Bruno Prada, da classe Star, são os destaques da delegação. São os atuais tricampeões mundiais, líderes do ranking internacional e foram medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim. Adriana Costil e Bruno Fontes na laser. Patrícia Freitas e Ricardo Bimba Winnick na classe RSX. Jorge Zarif na classe FIM. E a dupla Fernanda Oliveira e Ana Luísa Barbachan na classe 470 são os outros representantes do Brasil. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. A tocha olímpica foi recebida nesta terça-feira pela Rainha Elizabeth e pelo Duque de Edimburgo, no Castelo de Windsor, uma das principais residências da monarquia britânica. A rainha, de 86 anos, e seu marido, o Duque, de 91, conversaram com ex-atletas olímpicos de várias gerações. Acompanharam com atenção a passagem da tocha, um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos, que deixou o Castelo de Windsor sob aplausos. E no portal R7 você acompanha o caminho percorrido pela tocha olímpica. O senador Demóstenes Torres vai a julgamento amanhã e pode ter um mandato cassado, né? Hoje foi mais um dia de depoimentos na CPI do Cachoeira. No último depoimento antes do recesso, o do prefeito de Palmas, o clima na CPI continuou tenso. Prevenir não, você vai ficar calado. Não. Eu vou presidir aqui, não vou ficar calado. E teve até a expulsão do secretário do prefeito, que quis defendê-lo. Raul Filho foi filmado em reunião com o bicheiro Carlos Cachoeira, trocando apoio financeiro por bons negócios junto à prefeitura. O senhor Carlos Cachoeira não fez doação para a minha campanha. Eu tive a infelicidade de ser filmado. Muitos conseguem ter esse tipo de apoio sem as câmeras. Sorte da opinião pública brasileira. Apesar de liberar seus sigilos bancário, fiscal e telefônico para a CPI, o prefeito não convenceu. Há contradições no depoimento do prefeito, o que impõe que a investigação prossiga. Está confirmada para amanhã, às 10 da manhã, aqui no plenário, a sessão que decidirá sobre o pedido de cassação de mandato do senador Demóstenes Torres. Ele terá 30 minutos para fazer a própria defesa. A tendência é pela cassação, mas o voto é secreto. Hoje, Demóstenes recapitulou a própria trajetória política, inclusive os 55 projetos que relatou e que viraram lei em mais de 9 anos como senador, e pediu para ficar. Agora, sobrevivente de uma atrocidade sem precedentes, me sinto mais maduro para legislar. O corpo de Dom Eugênio Salles está sendo velado na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. O cardeal morreu ontem à noite em casa, aos 91 anos. Durante todo o dia, fiéis formaram fila para se despedir do cardeal na Catedral Metropolitana. O governador Sérgio Cabral também participou do velório. O arcebispo emérito do Rio morreu de infarto aos 91 anos na casa dele. Em nota, a presidente Dilma Rousseff destacou o trabalho social realizado por Dom Eugênio e disse estar solidária com os parentes e amigos do religioso.
Dom Eugênio tinha muita influência no Vaticano e organizou 2 visitas do Papa João Paulo II ao Brasil. O governador Sérgio Cabral decretou luto oficial de 3 dias no estado por causa da morte de Dom Eugênio. O enterro será amanhã às 3 da tarde, aqui na Catedral. Veja daqui a pouco, o prefeito de Nova York propõe a construção de apartamentos com 20 metros quadrados. E o governo suspende a venda de contratos de quase 300 planos de saúde. Quase 300 planos de saúde estão proibidos de vender novos contratos a partir da próxima sexta-feira. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os atuais clientes não serão prejudicados. As operadoras não cumpriam os prazos de atendimento para consultas, exames e cirurgias, que variam de 7 dias a 21 dias úteis, dependendo da especialidade. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 3,5 milhões de clientes em todo o país estavam sendo prejudicados com a dificuldade em agendar os procedimentos. As operadoras estão impedidas de realizar a venda de novos contratos por no mínimo 90 dias. Nesse período, elas serão monitoradas. Quem desobedecer sofrerá multa de R$ 250 mil por plano negociado. Os beneficiários que fazem parte desses produtos não serão afetados de forma nenhuma. Ao contrário, nós entendemos que eles serão beneficiados na medida que a operadora terá um prazo para a readequação da sua rede, enquanto há a suspensão da comercialização. As temperaturas voltam a ficar negativas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Belo Horizonte e Rio de Janeiro tiveram hoje a madrugada mais gelada do ano. Na capital mineira fez 12,2 graus e no Rio de Janeiro ainda mais frio, 11,4 graus, mas nada que atrapalhasse os turistas como você vê nas imagens. Amanhã uma frente fria avança para São Paulo e traz chuva à capital paulista à tarde. Na região sul, uma forte massa de ar polar invade os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mínimas próximas de 1 grau na fronteira com o Uruguai e abaixo de 0 nas Serras Gaúcha e Catarinense, onde há uma pequena chance de nevar. No norte, chove forte em Roraima, onde está previsto o maior volume acumulado. Nas áreas cinzas, as chuvas são isoladas, diferente desta grande área amarela que terá tempo aberto. Em Cuiabá, a máxima chega aos 29 graus e máxima de 31 em Goiânia. No Nordeste, calorão de 36 graus em Teresina. Em Curitiba, vai fazer muito frio. Até sábado, os termômetros caem 10 graus e a mínima chega a 2 graus. Em Belo Horizonte, a tarde será abafada amanhã e a máxima é de 25 graus. E veja daqui a pouco os imóveis minúsculos de Nova York. Você moraria num apartamento de 20 metros quadrados? Você que está aí em casa, você tinha vontade de morar em Nova York? O problema é que Nova York é uma cidade bem pequenininha e os preços dos apartamentos são caríssimos. Por isso o prefeito lá lançou um desafio. A construção de mini apartamentos com cerca de 20 metros quadrados para deixar tudo mais barato. Né, os engenheiros e arquitetos podem se espelhar em hotéis da cidade. Com o mesmo objetivo de baixar os custos, as redes investem em quartos super pequenos. Recepção, lobby. Olhando assim, parece um hotel como os outros, mas os quartos... A onda de espaços menores em troca de tarifas mais baratas foi inspirada em hotéis de aeroportos europeus. Neste aqui, em Nova York, os quartos têm no máximo 11 metros quadrados, mas são bastante funcionais e oferecem tudo o que o hóspede encontra numa suíte comum. A gente vai conhecer agora o menor dos quartos, pouco mais de 6 metros quadrados. Olha, cabem 2 camas, beliches. Ali em cima você vê que tem uma televisão e uma luz de leitura. Aqui embaixo a mesma coisa. Ali uma pequena escrivaninha com telefone, rádio relógio. Aqui desse outro lado um pequeno armário. E aqui a pia. Tem secador, tem toalha e só. O toalete mesmo fica do lado de fora. Grande mesmo, só a diferença de preço. Enquanto a média da diária na cidade é de $320, aqui o quarto mais simples pode sair por menos de 100. O turista europeu está satisfeito. Estamos aqui para ver Nova York e não para ficar no quarto, diz. Mas esse negócio de banheiro lá fora é difícil, hein? É estranho, né? Eles vão chamar isso de apertamento, né? Apertamento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição você encontra no portal r7.com e outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Você fica agora com a novela Rebelde. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.